agora a gente conversa ao vivo com a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira. Ela é idealizadora e coordenadora do projeto Eu Tenho Voz, que combate o abuso sexual de crianças e adolescentes. Já está aqui comigo, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um tema que é importantíssimo e que infelizmente nós colocamos no Brasil Urgente com frequência, né? Esses casos de crianças abusadas, casos de pedofilia, de agressão. Então é um tema importante para a gente poder debater, e todo projeto que é criado para combater esse tipo de violência é válido e merece destaque. Por isso a gente está conversando aqui hoje com a doutora. Doutora, primeiro, boa tarde, muito obrigado por separar um tempinho do seu dia, que eu sei que é muito corrido, para falar com a gente a respeito desse projeto. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Brasil Urgente. Obrigada, Fabiano. Boa tarde também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para tratar do tema e falar do projeto. Com relação ao projeto, para quem está em casa acompanhando o Brasil Urgente agora, vamos fazer uma síntese. O que de fato é e como que esse projeto funciona na prática? Olha, Fabiano, esse projeto foi criado pelo Instituto Paulista de Magistrados. É um instituto sem finalidade lucrativa que foi fundado por juízes de primeiro grau aqui de São Paulo e que hoje já congrega juízes, desembargadores e profissionais de direito de todas as áreas. Nós tínhamos uma angústia muito grande com relação à questão do abuso sexual, porque essa é uma questão que permeia a vida do juiz na sua carreira o tempo todo. A gente tem contato quase que diariamente com questões que envolvem, dependendo da área, né, em que se atua, e é um sofrimento muito grande, porque até essas questões chegarem até o judiciário para existir algum tipo de intervenção, essas crianças já sofreram por muito tempo. Então nós tivemos a ideia de fazer uma intervenção, criar um projeto em que o juiz fosse até a escola para conversar com as crianças sobre a questão do abuso sexual. Só que a gente tem uma dificuldade grande, né, de linguagem, a nossa linguagem é muito técnica, né? Às vezes nem os adultos entendem o que a gente fala, então, e o tema também é muito delicado, a abordagem não é fácil. Aí nós idealizamos fazer essa abordagem por intermédio de uma peça de teatro. Então nós exibimos na escola a peça de teatro Marcas de Infância, da Cia Narrar. Essa peça ela conta 3 histórias, né, 3 narrativas, uma de violência física, uma de violência sexual contra a menina e uma de violência sexual contra menino. E durante a apresentação estão presentes os voluntários do projeto, que são os juízes, procuradores de justiça, promotores, advogados, então mas sempre tem um magistrado que acompanha. E aí, no final dessa apresentação, o juiz conversa com a plateia, né, com as crianças, explica como se faz para sair de uma situação de violência e se coloca à disposição para permanecer na escola ali e conversar com quem quiser a respeito do que quiser. Não só da questão do abuso, até porque senão quem levanta e pede para falar já fica marcado, as outras crianças podem achar que é por causa que está sendo abusado e nem sempre é isso que está acontecendo. Então, a gente se coloca à disposição para conversar. E aí a gente fica conversando com as crianças e recebe denúncias todas as vezes que a gente vai na escola. Doutora, recentemente, há poucos dias, inclusive, esse projeto esteve aqui em escolas de São José do Rio Preto. Acredito que a senhora também esteve presente. Muitas crianças, né, assistiram esse espetáculo e a senhora deve ter ouvido o depoimento também de muitas delas. Tivemos também casos, então, de crianças que relataram algum tipo de crime ou até mesmo de bullying? Com certeza. Na verdade, nós fomos a São José do Rio Preto por convite da Vara da Infância e Juventude, do Dr. Evandro Pellarin, que é um juiz extremamente atuante na área. E foi a primeira vez que nós fomos a uma cidade a convite da Vara da Infância. E foi uma experiência muito feliz, porque todos os técnicos, né, da Vara da Infância, a psicóloga que acompanhou, participaram da acolhida dessas crianças. Nós ouvimos as crianças em Rio Preto e, se eu não estiver enganada, foram colhidas 23 denúncias, né, que envolvem tanto violência física quanto violência sexual. Todas essas denúncias foram autuadas já pela Vara da Infância, o doutor Evandro Pellarin já está dando encaminhamento a elas, porque cada uma tem uma providência diferente a ser tomada, né? Naqueles casos em que a criança está em situação de risco e o abusador está dentro de casa, esse abusador precisa ser afastado. Então, cada caso é um caso. E isso está sendo olhado já com muito cuidado pelos profissionais da Vara da Infância, que são extremamente competentes. Então, foi uma experiência muito boa estar aí em Rio Preto.
Doutora, qual que seria o maior desafio, ou quais são, né, os maiores desafios para esses órgãos que defendem a criança, os direitos da criança, o bem-estar da criança, para conseguir chegar até essa criança que está sendo violentada, que foi violentada, agredida, que está passando por algum tipo de situação relacionada a abuso sexual? A grande dificuldade é perceber o que está acontecendo. E a forma mais fácil de saber o que está acontecendo é se a criança externa o que está acontecendo. Por isso que o projeto foca, ele chama Eu Tenho Voz, porque a ideia é dar voz para a própria criança. A gente foca em mostrar o que é o abuso sexual de uma forma lúdica, porque a peça tem várias intervenções lúdicas, embora ela seja bem explícita em alguns pontos. E a oportunidade da criança falar na sequência é justamente para que ela possa relatar. Porque o abuso sexual ele se prolonga por tanto tempo, porque normalmente a vítima não consegue falar. Ela tem vergonha, ela tem medo, ela acha que se ela falar ninguém vai acreditar, ela pode ser ameaçada pelo abusador. E por outro lado, pelo lado do abusador, ele não vai parar sozinho. Quem abusa de criança, né, o criminoso sexual que tem como vítimas preferenciais crianças, ele vai abusar de criança toda vez que ele tiver oportunidade. Então não é um crime que vai parar sem uma intervenção. A nossa ideia era justamente chegar até as crianças para chegar pela forma mais fácil, que é a própria criança falar. Agora, muitas vezes, todas as pessoas que estão no entorno e no convívio da criança podem perceber sintomas, indícios e denunciar se percebem que tem alguma coisa estranha que está acontecendo que pode indicar alguma alteração no comportamento da criança. A senhora citou pois não. Desculpe. Pode completar. A nossa opção é ir até as escolas, porque a escola em si é um espaço privilegiado. A escola é um reduto de segurança para as crianças, onde eles têm os seus amigos, seus professores em quem eles confiam, e a gente consegue criar um espaço de segurança para que elas tenham coragem de falar. Então, acho que nesse ponto foi uma junção bem feliz, né? A educação e o projeto. Doutora, a gente, infelizmente, tem pouco tempo aqui no programa e é um assunto que se a gente for conversar aqui, a gente passa horas e a gente vai falar de coisas diferentes o tempo todo. Mas, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, doutora, qual que é a mensagem que a senhora deixa para quem está acompanhando o Brasil Gente, né? A gente tem aqui um pai acompanhando, tem uma mãe, tem um avô, tem um tio, tem um parente, tem alguém que tem uma criança próxima acompanhando a gente. Qual que é a mensagem que fica? A mensagem é a seguinte: primeiro, proteger as crianças é uma obrigação da família, da coletividade e do Estado. Portanto, todo mundo está obrigado a cuidar das crianças que estão no nosso entorno. A criança que está passando por algum tipo de violência, seja sexual, seja física, ela vai dar sinais. Ela muda o comportamento, se ela é uma criança quieta, ela passa a ser agressiva. Se é uma criança que era alegre, extrovertida, ela fica quietinha, para de conversar, não quer frequentar mais certos locais. Tudo isso são sinais que podem ser observados. No caso da violência física, marcas físicas, mas no caso da violência sexual, uma atividade sexual precoce da criança, às vezes dificuldade para reter urina, para reter as fezes, baixo desempenho escolar e, nos casos mais críticos, a autolesão e às vezes até a tentativa de suicídio. O que é importante saber? É da nossa responsabilidade proteger todas as crianças que estão no nosso entorno. Se você desconfia que alguma coisa está errada, está acontecendo alguma coisa com alguma criança que você conhece, mesmo que seja o seu vizinho, faça uma denúncia. Faça uma denúncia, ainda que seja uma denúncia anônima. Porque se diz que 100 é o telefone ideal para se fazer essa denúncia, porque se amanhã ou depois ficar configurado que não tem nada de ruim que está acontecendo, ótimo, que bom. Mas se for o caso de uma violência real, como você supõe que seja, você salvou a vida de uma criança. Doutora, muito obrigado por ceder uma parte do seu dia para falar com a gente aqui. Muito sucesso nesse projeto, que ele atinja aí muitas escolas aqui no nosso estado. Parabéns pela iniciativa, um bom trabalho para a senhora e um bom final de semana. Obrigado, viu?